E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro podcast do mercado automotivo brasileiro feito por uma distribuidora de autopeças. Eu sou o Beiran e este é o ATM Cast no seu 100º episódio. Hoje faremos um breve resumo para contar para vocês tudo o que nós aprendemos por aqui nesses quase 3 anos de existência do nosso podcast. E o Jorge preparou alguns números aqui para vocês terem ideia do quanto nós atingimos de audiência, porque isso nos deixa muito surpreso, porque não era o que nós tínhamos como expectativa. Nós imaginávamos números muito aquém disso que está sendo apresentado aqui. Conta aí, Jorjão. É isso aí, Beran, fazendo como você aí, dando as boas-vindas à nossa audiência que nos prestigia e agradecendo por todo esse apoio, né, onde nos permitiu chegar até o 100º episódio. Para nós isso é realmente uma surpresa muito boa e uma satisfação também. Os números que a gente tem aqui para poder compartilhar com a nossa audiência são números auditáveis, né, são números da nossa plataforma. E aqui eu preferi colocar somente o que é o YouTube, propriamente dito, né? O Deezer, Spotify, os canais de comunicação digital, desde Facebook a Instagram, são números que são grandes e bons também, mas eu gostaria de falar hoje simplesmente do ATM Cash via YouTube. Ótimo. Nós chegamos a um número, Beran, de visualização total em 1.104.035. Isso é o número que nós alcançamos durante todo esse período, desses quase 3 anos. O tempo de exibição em 64.693.08 horas. O número de inscritos pelo nosso canal, que são realmente aqueles que nos acompanham e possuem uma conta oficial, o número de inscritos é, hoje, 2.786 pessoas, né? Ou seja, ouvintes, pessoas do nosso mercado que realmente nos seguem, interagem conosco. As impressões a gente chama como foi visualizado por diversas pessoas, né? Não necessariamente é o nosso público cativo, mas é a impressão que a gente chama. Nós tivemos um número de 723.342. Vídeos publicados, Beran, apesar de nós estarmos no episódio 100, nós temos 373 vídeos publicados. São esses rapidinhas, cortes, episódios extras, e aí vai. Porém, a gente está contabilizando todo esse número de publicação. Após a divulgação dos episódios, efetivamente falando, nós tivemos um número de 2.279 compartilhamento. Ou seja, a nossa audiência, propriamente dito, que foi acompanhando, ou quem passou a nos seguir, curtindo o nosso material, nosso conteúdo e compartilhando na rede deles. E nós tivemos uma taxa de aprovação, Beran, dentro desse universo, de 97,1%. Ou seja, um número muito bacana. Uma taxa de aprovação com esses números é excelente, um grande alcance. E os likes recebidos ao longo desse período todo foi um número de 20.164. Então, fica aqui o registro, né, pelo episódio 100, o momento da gente se envaidecer humildemente falando, porque um canal criado com um propósito apenas de comunicar um mercado tão segmentado, tão nichado como o nosso, conseguiu alcançar esses números a favor do nosso mercado e com a ajuda da nossa audiência. Que desde já nós temos muito a agradecer, né? Sua participação é muito importante. Eu queria só fazer uma correção, uma colaboração aí, Jorge. Vamos lá. Quando você falou tempo de exibição, você falou 64 milhões. Não é. Desculpa, verdade. 64.693 horas, ponto 8. É isso aí, é verdade. Eu errei no milhões, é mil. Não tem 64 mil. É a tua mania de grandeza, como todo bom publicitário. A minha humildade que me precede. Ótimo. Mas são números surpreendentes, né?
Pois é, a nossa comunidade é muito carente de informação, não é? A gente sabe que o varejo, principalmente, não tem tempo de se atualizar, de participar de eventos, que existem vários aí no nosso setor, mas não é todo mundo que tem tempo de largar suas lojas, né? Seja você dono da loja, gerente, balconista ou qualquer outra função que você ocupe numa loja, a gente sabe que teu tempo é restrito, dada a atividade de uma pequena ou média loja, que depende de atendimento ao cliente, abertura, cumprir horários e tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas a verdade é que eu gostaria, antes de começar a falar sobre o ATMcast, eu queria dizer para vocês que o ATMcast é patrocínio da GIB, que é uma empresa que há 45 anos distribui autopeças, tem filiais em 3 estados, São Paulo, Rio e Minas, e durante esses 45 anos de existência, que ela completou agora, esse ano, acaba de completar, nós fomos reconhecidos pelo Cinco Peças como empresa amiga do varejo. O que quer dizer isso? Que nós atendemos somente o varejo de autopeças. Não vendemos para mecânicos, não vendemos para consumidor e assim tem sido a nossa história ao longo dos anos, né? Então vamos lá, o ATMcast, como tudo começou, né? Nós temos um grupo de amigos queridos do setor que nos falamos com certa frequência e pelo menos uma vez por ano nós nos encontramos para trocarmos ideias, né, sobre o que aconteceu durante o ano e as expectativas que nós temos para o próximo ano, sem contar que é um grupo de pessoas agradáveis, que a gente se gosta mutuamente e a gente aproveita para tomar uns chopes, para bater papo e colocar o papo em dia, né? E esse pessoal nem sabe, né? Mas eu uso muito do que a gente fala naqueles encontros como uma espécie de mentoria para mim, sabe? Eu utilizo aquilo como conselhos, como uma mentoria de verdade. E eu nem pago por isso, hein? É bom que eles saibam disso, eu nem pago por isso. Mas eu utilizo bastante aqui para tomar as minhas ações durante o ano, para pensar, né, no que eu vou fazer e programar os próximos passos para o ano que se inicia. Mas aí, eu pensando, né, eu falei, caramba, é tanto conteúdo que a gente produz naqueles assuntos que é uma sacanagem, é uma judiação a gente deixar aquilo engavetado ali entre nós. Aquilo acaba se perdendo no tempo, né? E eu, de alguma forma, eu e mais alguns desses colegas, imaginávamos colocar aqueles pensamentos em ação, como distribuir aqueles pensamentos para o mercado, para que mais pessoas, né, assim como você, pudessem ter acesso àquilo, que era de verdade, era muita coisa importante, não é? E relevante para o nosso negócio. E aí, sabe aquela máxima que diz assim, várias cabeças pensam melhor que uma? É a pura realidade. Não é? Então, ali era um compilado de informações e de conhecimentos de caras que são representantes da indústria, de distribuição, varejo, reparação, entidades de classe, né? Como o próprio Sindirepa, Cinco Peças, Andap, não é? E assim, realmente é muita informação valiosa que se perdia ali ao longo do tempo, né? Mas o tempo ia passando e a gente não conseguia tirar aquilo do papel. Por mais que nós tínhamos vontade de fazer, passava ano e a gente não fazia nada. Até que um dia eu resolvi tirar um período sabático, né, um curto período sabático, que na verdade de sabático não teve nada, para me reciclar. Eu sentia que eu estava perdendo alguma coisa, que eu estava deixando passar oportunidades, na verdade deixando dinheiro na mesa para aquelas oportunidades que a modernidade permitia que as empresas utilizassem, principalmente em relação às transformações tecnológicas, né? E aí, naquele momento que eu tive de pausa na minha vida aqui, na minha vida empresarial, eu deixei a empresa delegada para um sócio que eu tinha à época e fui cuidar de me atualizar. Bom, vamos lá. Eu nunca tinha nunca tinha participado de um grupo de mastermind, né? E eu não sei se você conhece o que é um grupo de mastermind, mas assim, é um mentor
Normalmente é um cara de bastante credibilidade no mercado, bastante de opinião, bastante representativa e com muita experiência, que junta pessoas, empresários, para trocarem ideias, né? E a respeito e desenvolver pensamentos evolutivos, né? Então, eu também aproveitei aquele momento para fazer vários cursos. Eu li o que eu nunca havia lido em toda a minha vida, não é? E o objetivo era me tornar uma pessoa melhor, um líder melhor, um profissional melhor, né? Esse era o principal objetivo. Bom, foi aí que um belo dia eu descobri um negócio, né, que se chama geração de valor. E eles têm o GVCast. Esse ano era 2019 e o GVCast havia começado em 2016. Foi o primeiro podcast, ou um dos primeiros podcasts, juntamente com o do Luciano Pires, que é um grande amigo nosso, que inclusive tem um episódio dele aqui no ATMcast, né? Mas o GVCast inaugurou aquele modelo de mídia. E naquele momento também era só áudio, não existia vídeo. E junto com o GVCast, um pouco depois, ele lançou o meusucesso.com. Tudo isso que eu estou falando aqui, o Jorge vai deixar na descrição abaixo do episódio, caso você tenha interesse em saber um pouco mais a respeito. E eu, inclusive, recomendo, tá? Foi de muita valia para o meu desenvolvimento pessoal, eu imagino que deva servir para você também. Então, o meusucesso.com era uma plataforma com vídeos produzidos com extrema qualidade, tipo Netflix mesmo, e se tornou um Netflix do mercado de empreendedorismo, né? Isso tudo era liderado pelo Flávio Augusto, que, na minha opinião, é o maior empresário, é o maior empreendedor do Brasil, não é? E era liderado, num primeiro momento, deixa eu lembrar, Sandro Magaldi, que é também um cara, um grande pensador aí do mundo dos negócios, da economia, do empreendedorismo, né? E aí eu passei a consumir aquele conteúdo vorazmente, né? Então eu assisti eu assinei o meusucesso.com, é pago, mas se você quiser conhecer, acho que tem uma semana grátis para você conhecer. Aí se você gostar, você assina, não é nada tão caro, e eu passei alguns dias da minha vida assistindo aquilo, consumindo aquele conteúdo de maneira voraz, de verdade, né? E eu não tive nem tempo de curtir o meu momento sabático, porque eu fiquei tão interessado em tudo aquilo que eu realmente me foquei em entender o que aquilo conhecia, né? O que aquilo fornecia. E aí foi que me deu a ideia de começar uma plataforma de treinamento que se tornou depois, no meu retorno aqui para a GIB, o Peça Mentor, né? Eu voltei cheio de ideias, com um monte de vontades de praticar, de mudar a cultura do nosso negócio até, partindo por um lado de uma plataforma de ensino, aproximando, então, as fábricas do varejo, fazendo com que a fábrica entendesse que os varejos entendessem que essas fábricas são lideradas por pessoas como a gente, como você aí que me ouve, né? Então, a ideia era criar uma aproximação com essas marcas todas e criar uma comunidade de conhecimento, né? De transferência de conhecimento, para que você pudesse saber aí na sua loja, né, a importância de vender um determinado produto, entre aspas, alternativo, ao invés de vender um produto original, oferecendo um preço melhor para o seu consumidor, né, ou para o seu cliente mecânico, e melhorando também as margens, tanto para você quanto para o seu cliente, e oferecendo um produto de qualidade similar à original. Bom, começou o meu sucesso, começou aí o Peça Mentor, né? A gente criou, começou a andar num primeiro momento bem, mas enfim, entre dificuldades de aceitação da minha antiga sociedade que eu tinha aqui, e bem como com a entrada da pandemia, a gente teve que dar um tempo naquele projeto e nós vivemos todos aqueles problemas causados pelo início da pandemia, principalmente no início, né? E tudo aquilo ficou armazenado na minha cabeça, o tempo foi passando e eu queria, no fundo, de alguma forma, voltar a implementar aquilo. Bom, aí
Um dia nós tivemos mais um encontro daquele grupo de amigos empresários, né? E naquele dia eu falei, gente, vamos fazer um podcast? E a maioria deles nem conhecia, né, o que era um podcast. Eu compartilhei o link do GVCast e falei alguma coisa nesse sentido, né, fazendo tipo um conselho, que inclusive é um outro podcast que eu recomendo aí para vocês. Para você que me ouve, presta atenção, chama O Conselho. Também liderado pelo Flávio Augusto, e digamos, é uma continuidade do GVCast, né? Onde ele convida vários empresários de setores diferentes para discutir o mercado brasileiro e até a macroeconomia. Um negócio que faz muito sentido. E eu juntei aqueles meus amigos e pensei em fazer alguma coisa parecida com o conselho do Flávio Augusto no setor de autopeças, né? E, bom, todo mundo gostou, aparentemente, da ideia. Num primeiro momento, todo mundo se entusiasmou. E a ideia o que era? Eternizar, através dos vídeos, todo aquele conhecimento que a gente compartilhava entre nós mesmos, como eu disse agora há pouco, né? Só que o que acontecia? Nós tínhamos que conciliar as agendas de todos os participantes, que nós éramos um grupo de 7 caras, né? E esses 7 caras, todos eles, né, inclusive eu, tínhamos as nossas agendas para cumprir, e era difícil juntar alguém para que pudesse liderar aquele episódio, que pudesse ser o host de um primeiro episódio ou algo do gênero, né? Inclusive o primeiro episódio nós queríamos fazer com a participação de nós todos. Bom, resumindo, um dia eu me enchi o saco e falei, bom, tá difícil de fazer, tá difícil de organizar. Um já queria monetizar o podcast, o outro já queria marcar uma data que não era boa para os outros. Enfim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer sozinho. E aí, apoiado e suportado aqui pelo meu fiel escudeiro Jorge. O Jorge, para quem não sabe, ele é o empresário da comunicação, que há mais de 25 anos cuida da comunicação da GIB. A empresa dele é a FMS, e ele, além de tudo isso, durante esses 25 anos de convivência comigo, se tornou um grande amigo. E ele falou, Beran, você quer fazer? Porra, eu te ajudo, vamos fazer junto, não é? Gente, em 15 dias estava pronto esse estúdio, com equipamento, né? Com tudo pronto, com acústica, ar-condicionado, com todas as câmeras, equipamento para fazer podcast, mas tinha um problema. Nem eu, nem ele tínhamos feito um episódio de podcast sequer. Nós não tínhamos experiência nenhuma. E aí a marca que a gente determinou para o podcast, juntos nós estudamos a marca e nós colocamos automotivamente. Automotivamente tem a ver com auto, com motivação, com mente, né? Tem a ver com tudo aquilo que era a proposta do podcast, né? E durante o passar dos tempos aí, né, nesses quase 3 anos, o nome foi se acomodando e o apelido dele virou ATMcast, que é como a gente chama o Automotivamente. Aí, falando com o Jorge, falei, Jorge, se nós não colocarmos uma data para sairmos, para tirarmos esse projeto do papel e quisermos fazer, corrigir todas as dúvidas, acertar, fazer tudo certinho, tudo muito bonitinho, nós não vamos conseguir tirar isso do papel. Então, o que nós fizemos? Nós, primeira coisa, marcamos a data ao vivo no dia 30/12 de 2022, porque nós tínhamos combinado entre nós dois que nós não deixaríamos passar o ano. E aí bateu na trave. No dia 30/12 de 2022, às 19h27, nós entramos no ar ao vivo. Gente, que puta frio na barriga que me deu ali, né? Eu olhando para a câmera, contando toda a história, o que tinha acontecido com a gente, o porquê da gente iniciar um programa como um podcast, né? Mas sem experiência nenhuma. E aí o episódio foi pro ar, a gente conseguiu finalizar, mas eu falei por cerca de 1h30, nem lembro quanto durou aquele episódio, mas pareceu para mim uma eternidade, para o Jorge também. E no meio a gaguejadas e né, sabe, tudo aquilo que a gente vai aprendendo com o tempo, como não fazer.
Confesso que está sendo uma experiência diferente. Eu cometi todos os erros e o episódio ficou literalmente uma porcaria. Eu mesmo já pedi pro Jorge tirar do ar aquele primeiro episódio, mas ele se nega e me diz que faz parte do jogo, não é? E diz que tem que ficar aquilo lá, é horrível. Inclusive, por favor, se você puder, não assista aquele primeiro episódio, caso você não tenha assistido. É terrível. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este que é o primeiro podcast produzido por um distribuidor de autopeças e de motopeças, dirigido para o mercado, direcionado para o mercado de reposição, com o objetivo de fazer a integração e aproximação de ações e conteúdo de informação, desde o fabricante até o varejista. Mas aí foi que eu aprendi, e eu quero compartilhar com vocês a primeira lição desse podcast, que é: sabe aquela máxima que diz, é uma frase que eu aprendi ao longo desses estudos, que é assim: sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. O Jorge vai colocar até aqui essa frase para que você possa acompanhar e guardar. É uma frase bastante importante na minha visão, porque imagina o seguinte: o cara não sabia que era impossível, ele não sabia que não dava para fazer. Então, por não saber, ele foi lá e fez, e aconteceu. E essa é a primeira lição que eu divido aqui com vocês, né? E depois, tem algumas que dão complementação a essa frase. Eu coloquei aqui, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Depois tem uma outra que é assim, ó: feito é melhor que perfeito, e também, em busca do ótimo, não se faz o bom. Resumidamente, cara, é o seguinte: não deixe para fazer amanhã, faça hoje mesmo. Né? Não procrastine, não pense em fazer tudo perfeito, porque nunca será perfeito. Comece agora mesmo e depois, durante o caminhar do projeto, da ideia, você vai corrigindo, vai acertando as arestas e um dia você vai ficar bom nisso. Pode acreditar. Não que eu seja bom em podcast hoje, mas eu sou muito melhor daquilo que eu era quando eu comecei. Não só eu, como o Jorge, como toda a nossa equipe que nos dá suporte aqui, né? Ainda falando nas lições que eu aprendi, eu quero compartilhar com você mais uma coisa muito importante. Sabe qual é o melhor momento para você desfazer, por exemplo, uma sociedade? Não sei se você sabe isso, eu não sei se você tem sociedade ou se tem problema, mas com certeza você conhece alguém que tenha, né? O melhor momento é a primeira vez que você avaliou a possibilidade de desfazer essa sociedade. Então, porra, tem gente, eu sei, conheço muita gente assim, que critica o sócio, que briga, tal, mas não tem coragem de terminar. O mesmo serve para amizade, o mesmo serve para relacionamento matrimonial, para o teu casamento aí. Eu conheço o cara que vive mal a vida inteira com a mulher, mas não tem coragem de separar por alguma razão. Não separa e continuam se odiando e vivendo junto. Eu já não consigo fazer isso. E isso nos faz muito mal. Tá? Então, voltando, se você tem um funcionário que você avalia a possibilidade de mandá-lo embora, de demiti-lo, a hora certa para você fazer é agora. Pensa e faz. Toda vez que eu posterguei uma decisão dessa, eu tomei ferro, né? Então, tinha gente que eu tinha que ter mandado embora, né? Essa sociedade eu tinha que ter terminado há muito tempo atrás, mas eu ficava de uma forma me enganando, me ludibriando, querendo buscar formas de manter aquilo, aproveitar as coisas boas que aconteciam, porque ninguém é totalmente ruim. Mas se a tua empresa não está alinhada e os seus colaboradores, ou sócio, ou gerente, não estiverem alinhados e aliados a você naquilo que precisa ser feito, ou seja, na cultura da empresa que você quer implementar para que você possa dar os seus passos rumo aonde você queira chegar, né? Você tem que se desfazer desses laços e começar a botar a cara a tapa, literalmente. E superado o desafio do primeiro episódio, vieram os demais, sempre ao vivo, e mantendo aquele frio na barriga, tanto na minha barriga quanto na barriga do convidado. Porque era ao vivo, sempre às 19h27, normalmente às quintas-feiras, né?
E já chegou a ser quinzenal, e agora, né, que nós já passamos a primeira, a segunda e a terceira e a quarta temporada, nós estamos agora presentes na quinta temporada. Esse é o episódio de número 100. E essa temporada, essa quinta temporada, eu e o Jorge decidimos fazer gravada. Por quê? Porque fica mais confortável para o convidado encaixar a sua agenda. A gente fica também mais à vontade aqui para receber, sem contar que qualquer erro que porventura a gente cometa aqui, né, qualquer erro de fala, o Jorge pode editar ou a gente pode parar e corrigir. Fica bastante mais fácil de fazer assim, a gente fica mais confortável, né? Mas eu tenho que também agradecer, né, e deixar claro que nada disso seria possível se não fosse a colaboração e participação de todos os convidados que sentaram a essa mesa, né, que colaboraram muito, transportando, né, resumidamente suas histórias para o conhecimento da nossa audiência. E como são pessoas formadoras de opinião, são pessoas de resultado, elas servem sim como referência, talvez para você que seja um jovem, eventualmente, que nos ouve, não é? Poder absorver ensinamentos, né, toques, insights de convidados com presença tão representativa para o setor, né? Essa apresentação também, né, essa aproximação também nos colocou próximo não só às entidades de classe, né, que a gente tem o maior prazer de comunicar aqui, usar o nosso canal para que eles nos peçam, quando eles querem comunicar alguma coisa, alguma ação, algum evento que venha a acontecer, eles usam o nosso canal, a gente cede o espaço com muito prazer, até porque isso virou um canal de prestação de serviço, né, de comunicação. E então é assim, né, toda vez que esse repertório é compartilhado aqui, eu tenho a certeza de que, de alguma forma, a gente colabora para o desenvolvimento do nosso ouvinte, que, em especial, são pequenas e médias lojas. E durante esses episódios todos, né, nós tivemos a satisfação de poder divulgar trabalhos de mentores, consultores, apresentar cursos, né, e soluções para a capitalização de todos os nossos ouvintes, né? Em especial, essa aproximação que a gente teve com o Sebrae. Então, nós divulgamos e apoiamos ações para o desenvolvimento da pequena e média loja de autopeças, né? Seja através dos treinadores que foram convidados e que aqui estiveram, mentores, consultores e, principalmente, o apoio e a proximidade que a gente tem junto ao Sebrae, que juntos nós divulgamos muitas ações especiais para o mercado de autopeças, como foi o caso e como é o caso da Loja do Futuro, que a gente apoiou as duas primeiras edições, que começava Loja Legal, né, a primeira edição, depois se transformou em Loja de Futuro, né, Loja do Futuro, que esse projeto é desenvolvido entre o Cinco Peças, o Sebrae e me ajuda aí, Jorge, e a FEComércio, exato. É um projeto feito especialmente para o nosso mercado, né, para você aí que nos ouve, para autopeças, para motopeças, com módulos pensados e desenvolvidos especialmente para o nosso público. E hoje esse treinamento é oferecido 100% online, nessa terceira edição, que nós temos a satisfação de podermos ceder o nosso auditório para o lançamento dessa terceira edição. Então, que será no dia 19 de setembro... está aqui na tela, olha lá. 19 de setembro, às 14 horas, e nós teremos a participação da Vera e do Luiz, que são palestrantes pelo Sebrae, são pessoas de uma qualidade de conhecimento muito grande, e a gente aproveita para convidá-lo, caso você esteja aqui na Redondeza e quiser participar, novamente dizendo aqui no dia só fazendo 17... um adendo, Beran, porque esse evento é híbrido, né? Uhum. Ele vai estar sendo ministrado pela Vera Ruthofer e o Luiz Prachedes aqui, a partir das 14 horas, no dia 17. Porém, também vai estar sendo disponibilizado um link para ser acompanhado ao vivo. Então, esteja onde você estiver. Obrigado, Jorge, é isso aí. Porque, assim, se você for aqui de Guarulhos ou região e quiser estar aqui, será um prazer para a gente te receber. Nós vamos ter um coffee break aqui, você terá a oportunidade de conhecer, inclusive, os palestrantes, né?
Fique à vontade. Agora, Jorge falou muito bem, dadas as distâncias que existem aqui em São Paulo e trânsito e tudo mais, você poderá assistir esse lançamento ao vivo e a cores, seguindo o link que o Jorge vai colocar disponível aí para vocês e que nós também oportunamente divulgaremos nas nossas redes sociais. Aí voltando, né? Essa proximidade com o Sebrae nos deixa muito felizes, muito realizados, né, em poder ajudar todo o nosso ecossistema a tirar os benefícios de um treinamento que é super competente, super bem desenvolvido e totalmente grátis. Presta atenção, você não tem investimento nenhum além do seu tempo e boa vontade para fazer o curso, né? Repito, 100% online. Tá? Após o término, você receberá um certificado de conclusão, né, da sua loja como sendo loja do futuro, que você poderá, no bom sentido, ostentar aí na tua parede, mostrando para o mercado, para os seus colaboradores, que você é uma loja que está preocupada em se aprimorar, em se tornar uma empresa diferenciada, oferecendo então e abrindo portas, tanto para você, né, para a sua loja aí, como para os seus colaboradores a buscarem cursos que o próprio Sebrae tem à disposição. Não é? Então aí eu acho que isso é a primeira abertura de porta, daí para frente você decide para onde você quer ir. Não é? E a outra comunicação que eu gostaria de fazer, que é uma excelente notícia, é que o IQA, que é o Instituto da Qualidade Automotiva, também nos convidou para nós fazermos aqui na GIB, no nosso editório, uma prova, né, que é aquela prova para capacitação, para teste de capacitação de vendedor de autopeças. Então, é uma prova que eles vêm ministrar aqui na GIB. Nós vamos divulgar a data assim que for possível. A gente ainda não tem a data, mas será breve. Então, nós cederemos o nosso espaço de auditório para que você venha até aqui fazer essa prova, né? E deixo claro aqui que uma oferta da GIB, né, para todos os clientes da GIB, bem como para os colaboradores dessas lojas, a GIB arcará com o custo desse teste. Tá? Então, repito, é o teste de certificação do vendedor de autopeças que o Jorge colocou aqui na tela. Nós da GIB já temos vários colaboradores aprovados e também, nessa data, nós colocaremos mais alguns colaboradores que não estão nem sabendo disso, estão sabendo a partir de agora. Os que tiverem interesse, eles vão se inscrever para participar no dia, fazer a prova, tudo pago pela GIB. E caso você não seja cliente da GIB e queira fazer a prova, né, num ambiente seguro, ministrada, eu repito, pelo time do IQA, a GIB simplesmente está cedendo espaço, fazendo um coffee break para vocês e criando uma proximidade. Mas quem vai fazer o teste, ministrar o teste, corrigir e cuidar de todo o ambiente da prova é o IQA, certo? Então, você desde já fica convidado... Posso fazer uma pergunta aqui, Beran? Pode, deve. E se eu não sou cliente, mas eu gostaria de ganhar esse curso e participar... se eu me tornar cliente comprando uma buchinha. Se você não é cliente da GIB, Jorge, você pode vir, né, participar da prova, só que você vai pagar diretamente para o IQA. Não, mas eu não quero pagar nada. Mas se você quiser, respondendo a tua pergunta, se tornar cliente, é só fazer um pedidinho. Melhora um pouquinho. A bandejinha. Uma bandejinha. Uma bandejinha. Uma bandejinha. Se você comprar uma bandejinha, sim, você passa a ser cliente da GIB e automaticamente a GIB vai pagar o teste para você. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Mas só para que você saiba, o teste hoje custa R$ 255, é um valor até simbólico, né? Repito, grátis para você, cliente GIB, ou funcionário de loja GIB, ou colaborador GIB, tá? E no final do teste, você, em sendo aprovado, receberá o certificado de conclusão, que para você, profissional, será muito importante para o teu, vamos dizer, para o teu ego, né? Vai massagear teu ego. Eu falaria mais do que ego, Beran, porque hoje... currículo, né? Exatamente. Hoje o mercado, cada dia que passa, se profissionalizando mais, como tem feito, hoje você poder ter, no seu LinkedIn, por exemplo, uma certificação do IQA, como um gabaritado, como um vendedor de autopeça, já é um diferencial, né? Diferencial, né? Também, através do ATMcast, nós nos tornamos parceiros de dois movimentos que aconteceram simultaneamente
e foram lançados praticamente juntos na Automec agora, né, de 2024, que é o projeto AMA, que é a Associação Brasileira das Mulheres Automotivas, e também de um projeto concorrente mais parecido, né, que são de duas amigas nossas, né, que é o Mulher Automotiva. Né? Então, assim, a gente sempre preocupa em apoiar esses projetos que, na nossa opinião, fazem total sentido, porque o público feminino no nosso mercado está crescendo cada vez mais. Para que vocês tenham uma ideia, mais da metade do nosso time comercial é composto por mulheres, seja no apoio, seja como vendedores, vendedoras, né? Então, assim, a importância da mulher para o mercado automotivo, que outrora, né, até há pouco tempo atrás, era um mercado absolutamente masculino, né? A mulher passou a ter um papel bastante relevante. E eu, como pai de 4, né, eu sou muito fã do trabalho das mulheres, de o que elas podem fazer para a melhoria de um ambiente comercial como um todo. Né? Juntamente com o projeto AMA, né, que é de lançamento da Inside, que é a agência Inside, que é da minha querida amiga Carla Nórcia, ela lançou um programa que é o Vagas Automotivas, né? E super fácil de você usar, acho que o Jorge vai colocar o link aqui abaixo, mas pensa só, Vagas Automotivas, vai lá, dá um Google que você vai encontrar. Tá? Ali, você que é, digamos, colaborador, né, ou balconista, ou estoquista, seja lá o que for, e queira procurar uma vaga, você vai trabalhar diretamente com vagas destinadas ao nosso ecossistema, ou seja, a comunidade de aftermarket automotivo. Olha que legal. E você também, que é loja, que é indústria, ou que é distribuição, ou até que é reparação, né? Você também pode anunciar as vagas disponíveis que você tenha, porque naquele ecossistema é um ambiente propício para a gente encontrar gente do nosso setor, do nosso ramo, do aftermarket automotivo. Enfim, tudo que nós pensamos por aqui é em apoiar movimentos, ações, né, plataformas que contribuam para esse desenvolvimento. Né? Afinal, para que pequenos e médios comerciantes, empresários de autopeças possam competir num ambiente tão desafiador como está o mercado do aftermarket como um todo, é necessário, né, se faz necessário que os pequenos e médios lojistas busquem soluções para se manterem atualizados. E é isso que a gente faz aqui com o maior carinho e atenção. O conceito de comunidade, que eu até sou redundante quando eu falo a respeito disso, mas eu acho muito importante transferir para vocês esse sentimento de pertencimento a essa comunidade tão representativa quanto é a nossa, né? Ela é tão representativa que você nem faz ideia, né, dos números que a gente atinge, e eu também não quero tornar esse episódio cansativo colocando dados aqui. Mas o nosso mercado é tão importante que ele passou a ser enxergado por multinacionais, principalmente por montadoras de veículos que, como eles não estão conseguindo vender o número de automóveis que eles vendiam há 10, 15 anos atrás, né, e eu acho que vai ser difícil eles conseguirem voltar a esses números, eles começaram a olhar para o nosso mercado. Mas por quê? Porque o nosso mercado é muito importante. A nossa frota hoje são aproximadamente 65 milhões de veículos, né? E, dado as dimensões territoriais do Brasil, é necessário que haja um aftermarket muito forte para manter essa frota abastecida de peças. E os nossos colegas profissionais mecânicos possam se abastecer nas lojas, né, para manter essa frota em circulação. Né? O nosso setor ele é tão representativo para a sociedade, haja visto agora na pandemia, né, que nós fomos considerados uma atividade essencial para a movimentação da manutenção da nossa frota, ambulâncias, transporte e etc. Né? Enquanto nós estávamos em casa, tinha a frota circulando para fazer esse atendimento, né? Especialmente as motos. Né? Então, assim, é um setor muito representativo, muito importante e significativo na economia. Aí, voltando, as montadoras, né, sim, essas sim estão de olho no nosso mercado. Nós entendemos que esses sim são os nossos concorrentes.
as grandes montadoras, os fundos de investimento e os grupos internacionais que vêm vindo. E não tem nada de errado nisso. Essa transformação está acontecendo em todo o mundo e em todas as atividades, em todos os ramos de atividade, né? Nós acompanhamos aí o que aconteceu, né, com o mercado de material de construção, por exemplo. Meia dúzia de grupos domina esse mercado hoje e a grande maioria deles são fundos de investimento. Pessoal que eles compraram as empresas do Brasil, foram consolidando e hoje não é nem meia dúzia, acho que 4 grupos aí, pelo menos aqui no Sudeste, eles dominam aí o mercado. Aí daquele que tem uma pequena loja de material de construção no bairro, ele tem que rebolar para continuar vivo e competir com esses gigantes aí que, porra, tem dinheiro para dar e vender, né? E isso também aconteceu no setor de farmácia, né? Nós vimos aí a consolidação das grandes redes, adquirindo todas as farmácias pequenas e transformando em franqueados, ou então que foram engolidas por essas lojas enormes que foram acontecendo desses 2 ou 3 grandes grupos de farmácia. E aconteceu essa transformação que todos nós estamos vendo aí, né? Bom, mas voltando para o nosso negócio, que é o aftermarket, o que acontece? Essas montadoras, elas têm vindo para cá, já visto aí a Stellantis, né, que é a principal delas. E os caras vieram, eles é a maior montadora, né, que tem a maior frota hoje, vamos dizer, fornecem a maior frota, né, em quantidade de marcas que eles têm. Os caras são donos de quase tudo, né? E aí eles, interessados em entrarem no aftermarket, eles adquiriram um distribuidor super tradicional, que é a DPK. Isso acho que não é novidade para nenhum de vocês, mas eu tenho que repetir para concluir o meu pensamento aqui, né? Então, eles adquiriram a DPK, que é um distribuidor nacional, bem como toda a rede de centros automotivos com a marca De Pascoal. Esse grupo, né, De Pascoal, DPK, super tradicional, que tinha, sei lá, mais de 70 anos do setor. A Stellantis foi e adquiriu a maior parte desse grupo e com o intuito de atender o consumidor final, né, para manter a sua frota, não só a frota de produção da Stellantis, mas a frota nacional nessas oficinas, porque nós sabemos muito bem que o veículo fica na concessionária até o período de garantia. Quando ele sai daí, ele vai para o mercado de reposição. E é aí que as montadoras, especialmente a Stellantis e a GM, as outras também, mas enfim, estão de olho. Então, o que acontece? Voltando a Stellantis, eles também lançaram sua marca própria de produtos, que é a B Pro Alto, né, para que eles tenham, que nós sabemos, eles não produzem absolutamente nada, eles compram dos fornecedores locais, as mesmas fábricas que fornecem aí a tua loja, e embalam na marca B Pro Alto. Também não existe nada de errado nisso, é construção de marca, faz parte de um mundo moderno e competitivo, né? Então, não há o que a gente falar. A gente só tem que olhar, admirar, aprender com isso e tentarmos nos contrapor para defender a nossa situação e a gente poder coexistir competindo com gente desse tamanho. Por enquanto não aparece muito, mas imagina, eles vão replicar isso, dinheiro não falta, né? Então, hoje, para acabar de complicar, os caras se meteram e montaram um negócio que chama Circular Autopeças, que nada mais é que um desmanche organizado. Então, eles desmontam os carros, pegam as peças que estão em condição de uso, né, e colocam à venda. Porra, e o pior é o seguinte, direto para o consumidor. Sem contar que eles próprios têm suas lojas no Mercado Livre, né, para as lojas oficiais, para poderem vender os seus produtos diretamente no consumidor. Então, aqui, eu não estou aqui para questionar o que eles fazem. Só quero colocar na tua cabeça o seguinte, né, eu pelo menos penso assim. Porra, os caras estão dando um bypass, né, em toda a cadeia Borgoff, né, em todo o nosso negócio. Então, perdemos eu, né, que sou distribuidor, você que é varejo e até o reparador, de uma vez só. A indústria acaba não perdendo porque a indústria vai vender na marca deles, né? Mas se isso funcionar, entendam, nós estamos todos no mesmo barco. E nós temos que olhar para ver e temos que ter conhecimento do que está acontecendo. A mesma coisa fez a GM, né? A GM é muito mais tradicional aqui, né? Uma empresa, super conhecida de todos nós brasileiros, né?
e que também tem uma participação muito representativa na venda de automóveis. Os caras montaram alguns centros automotivos, eu não sei exatamente quantos, mas são centros automotivos a Cedelco. Se você quiser, dá um Google e veja aí. Eu acho que eles devem ter, sei lá, entre 10 e 20 desses centros automotivos que estão funcionando como um projeto beta para eles testarem o mercado. Mas é mais ou menos o seguinte, eles oferecem esses centros automotivos para donos de concessionária, né, com o mesmo intuito, para manter o veículo mesmo no período fora de garantia. Terminou a garantia 2 anos, 3 anos, sei lá, dependendo do carro, né? Esse carro, ele iria naturalmente para o aftermarket. E eles querem, então, participar também desse aftermarket. Novamente, nada de errado. É mais um player que a gente tem aí, mais um concorrente, mas é um concorrente que tem dinheiro e poder de fogo e conhecimento à vontade para competir com a gente. Então, nós estamos ganhando competidores competentíssimos e com muita grana, né? Então, vamos lá. Essas lojas da Cedelco, num primeiro momento, né, os centros automotivos, eles são oferecidos para donos de concessionária. Mas não quer dizer que daqui a pouco eles abram essa franquia, né, para quem quer que seja. Então, até para um mecânico que é seu cliente, aí, de repente ele pode se tornar uma franquia de uma marca dessa, né? Isso sem contar que a marca Cedelco já participa da reposição há muito tempo, né? Então, assim, eles têm a marca deles, o produto deles, né, o ponto de venda deles e, além de tudo isso aí, suas lojas oficiais, tanto no Shopee, Mercado Livre, entre outras aí que eu não sei. Né? Mas dos 2 principais, eles têm sim suas lojas próprias e vendem seus produtos diretamente para o consumidor. E aí, o que você pensa a respeito disso? É uma oportunidade ou é uma ameaça para os nossos negócios? Outra grande ameaça, né, por conta do nosso mercado ser tão significativo, tão importante, né, são essas empresas que estão vindo para cá, que são fundos de investimento, né? Nós temos um grande como exemplo, que é a Advent, que adquiriu a rede Fortebras, né? E vem crescendo exponencialmente, comprando redes de varejo e colocando no seu guarda-chuva. Então, cada vez mais, eles aumentam seu faturamento geral, gerando equity para os negócios dele. Eventualmente, esse fundo vai querer vender para um outro, mas isso é um assunto para outro podcast, né? Mas a verdade é que a Advent, através da Fortebras, ela vem adquirindo outros grupos de varejo no Brasil todo, não é? Eles começaram lá numa região, mas já chegaram aqui para o Sudeste, então estão trabalhando no Brasil inteiro, não é? Colocando a sua marca, sua energia, seu poder de compra e etc., bem como sua organização e talento que os caras têm. Eles contrataram um grande CEO do mercado, que é um amigo nosso, o André, e que faz um trabalho excepcional à frente da Fortebras. Então, novamente, eu repito para você que é varejo pequeno. Esses são os novos concorrentes que estão entrando. Esses sim são concorrentes do mercado, né? Sem contar em outro que entrou por aí, que assim não está fazendo grande barulho ainda, porque o modelo dele ainda não, na minha opinião, ainda não está bem consolidado, mas ele está crescendo e vai ser consolidado sem dúvida nenhuma, que é a AutoZone. Porra, esses caras têm 6.500 lojas nos Estados Unidos, 800 lojas no México e pretendem chegar até o final, agora de 2025, a 170 lojas, 200 lojas, algo do gênero. Eles não estão conseguindo cumprir a agenda de montagem de lojas como eles previram lá em 2011, quando eles vieram para cá, né? Mas eles estão sim trabalhando fortemente, toda hora inaugurando loja e com isso crescendo o poder de compra e lançando as suas marcas próprias e, de certa forma, comendo um pedaço do bolo do mercado. Isso não tem problema nenhum, novamente, mas o que eu chamo a atenção, esses sim são nossos concorrentes. Então, as montadoras, a Fortebras e a AutoZone, isso sim, quando eles crescerem em grande escala, que é o que eles vão fazer, eles serão representativos. Sem contar que outros fundos de investimento também estão de olho no mercado brasileiro, né, querendo copiar o que a Advent fez. É livre mercado, gente, faz parte.
né? Então, outros fundos estão testando o mercado, contrataram advisors aí que estão fazendo pesquisa, vira e mexe a gente recebe alguém aqui, e eu estou aqui portas abertas, lógico, a gente tem que participar desse novo mundo, né? Eu muitas vezes atendo e tenho advisors, amigos aí que me atualizam a respeito de tudo que acontece por aí, e eu tenho a honra, né, e o prazer de poder compartilhar isso com você, lógico, caso você não saiba, que a nossa audiência é muito variada, né? Eu me dirijo aqui principalmente ao pequeno e médio varejo, que normalmente não tem acesso a esse tipo de informações, né? Ainda falando em ameaças, nós temos aí essas grandes redes de varejo, nacionais mesmo, né? Capital brasileiro, que os caras estão crescendo, cada um em sua região e vários disputando as mesmas regiões, e os caras vão se multiplicando em número de filiais, e são empresários extremamente competentes, que já conhecem o solo brasileiro, têm intimidade, são empresas antigas, começaram há muito tempo, têm muita experiência, são pessoas dignas de respeito e admiração, né? Que constroem suas lojas, 1, 2, 3, 5, 10, 20, e vão crescendo, e com isso vão tomando o mercado. Então, cada vez que um grupo desse monta uma filial perto de meia dúzia de pequenos e médios varejos num determinado bairro, eles afetam aquela região como um todo. E muitas vezes esses varejos têm grandes dificuldades. Tá? E aí, o que nós podemos fazer quanto a isso? Nada. Então, o que eu quero dizer e deixar claro para vocês é que nós temos que nos preocupar com aquilo que está sob o nosso controle. Aquilo que a gente possa fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa contra a entrada da Stellantis, etc., esses pontos todos que eu coloquei aqui? Claro que não. Você pode evitar que chova amanhã? Também não pode. Então, na verdade, a dica que eu quero deixar aqui para você é que você se concentre com aquilo que está sob o teu controle, tá? Então, o que você pode controlar? O ambiente externo? Você não pode. O clima? Você não pode. O aumento do dólar? Você não pode. Né? Essa guerra comercial entre os países, também você não pode. Opinar no governo brasileiro, também você não pode. Né? Isso tudo não depende da gente, a gente não tem poder para isso. Né? A gente não tem controle nenhum sobre essas situações. Aonde você pode controlar? Né? O que você pode fazer? É na sua loja, é dentro do seu estabelecimento. Aí sim é que você deve se concentrar. Aí sim é que você deve buscar ações para melhorar o conhecimento do teu time, para melhorar a capacitação da sua equipe. Porque por maiores que essas lojas todas sejam, por maiores que esses centros automotivos todos sejam, esses que nós falamos há pouco, eles jamais vão ter a intimidade com os clientes que você tem. O carinho no atendimento, a prestação de serviço que você faz, a entrega bem feita, o balconista que conhece aquele mecânico há muitos anos. Não é? Então, assim, sobre tudo isso aí você tem controle. Então, você colocar um bom software de gestão aí para sua loja, capacitar de novo, eu digo isso, capacita teu time, capacite-se você mesmo enquanto empresário. Né? Vá buscar, tem tanta coisa boa por aí. Tá? Eu cito sempre um exemplo aqui, né? O Empretec, por exemplo. Só quem fez sabe, isso muda a vida e abre uma avenida de oportunidades para você buscar mais informações úteis para você e para o seu negócio. Sobre tudo isso aí, você tem controle. Como último ponto que eu entendo como ameaça, né? Além de tudo que nós falamos aqui, esse é o último ponto. Tá? Fica essa zona, né? Vamos falar sobre essa zona que virou o nosso mercado e de todo mundo vender para todo mundo. Isso também não está sob o nosso controle. Você que é pequeno ou médio varejo, você está assistindo acontecer isso aí na tua cara e não há o que fazer. Então é o distribuidor que antes não atendia o mecânico, que agora ele passa na frente da tua oficina e vai vender para o mecânico que está aí do teu lado. Né? Então, o que você pode fazer quanto a isso? Né? Você pode, tudo bem, escolher um outro distribuidor que não faça isso, mas a verdade é que a GIB está nadando contra a maré. A grande maioria dos distribuidores fazem isso, para não dizer todos. Tanto é que a gente é a única empresa certificada, eu repito, como empresa amiga do varejo. Por quê? Porque a gente é old school. A gente é forjado no fogo. Né? Tudo que nós conseguimos, tudo que nós conquistamos aqui na GIB foi proveniente do atendimento ao varejo.
E nós temos muita honra e muito respeito pelo varejo. E acho que os demais colegas de distribuição, que porventura nos ouçam, né, deveriam estar preocupados com isso também. Porque virou uma perfeita zona. Então é a fábrica que vende direto no varejo, é o distribuidor que vende direto no mecânico. Parece que existe uma guerra. Esse não é o conceito de comunidade, porra. Sabe? Não é assim que deve ser. Mas, porra, o Mandorinha só não faz verão. Isso sou eu falando. Né? Então, imagine o seguinte, se a GIB, me coloco como exemplo novamente, se a GIB, que é uma empresa de distribuição média, presente em apenas 3 estados, conseguiu fazer um material, produzir um material, um canal de comunicação tão importante como é o ATMcast, e os números que nós citamos aqui são prova disso, né? Imagine se mais distribuidores fizessem a mesma coisa ou algo parecido, né? Nós temos alguns distribuidores, sim, eu posso citar um que inclusive tem uma admiração grande, mas que também é um distribuidor regional, que é a Suporte do Rio de Janeiro, que criou um podcast tão bom quanto o nosso, eventualmente até melhor que o nosso, inclusive sugiro que você ouça. Não é? Como ele está no Rio de Janeiro, ele tem um pouco mais de dificuldade para fazer as entrevistas. Mas é um pessoal da maior competência e foram lá e criaram. Por quê? Porque a Suporte é uma empresa diferente. Embora também não seja uma empresa grande, ela é uma empresa diferente. Ela é liderada por pessoas que estão interessadas demais no desenvolvimento de todo o ecossistema. Né? Então, é uma empresa que pensa pela sociedade, pensa na nossa comunidade. E aí que eu digo para vocês, imagine se a gente que é pequeno conseguiu fazer isso, né? Existem outros protótipos de podcast, aí espero que aconteçam mais, não quero esquecer de falar ninguém, né? E eu admiro todo mundo que faz, porque não é mole produzir um material desse, sabe? Então, que eu digo, imagine se uma grande empresa fizesse, um distribuidor dos 3 maiores aí, que lideram o nosso negócio, que juntos eles têm, sei lá, 70% do market share nacional. Né? Imagina, se esses caras fazem um produto desse aí, ou criem ações para desenvolver o conhecimento de toda a cadeia, para fortalecer o relacionamento entre a cadeia, para aprimorar o conhecimento entre os elos da cadeia. Né? A aproximação entre os elos. E aí nós criarmos novamente aquele conceito de comunidade. Essa comunidade que eu digo que se ajuda, porque nós todos temos os mesmos problemas. Tá? Você varejo aí que nos ouve, com certeza o teu concorrente varejo de outra região tem os mesmos problemas. E não necessariamente ele é o teu principal concorrente. Ele não é. Ele tem as mesmas dores que você. Entendeu? Então, quanto mais distribuidores e fábricas criem situações para te desenvolver, tá? Como, por exemplo, a MTE tem aquele programa lindo de desenvolvimento, é só vocês entrarem no site deles, vocês vão ver o que eles são capazes de fazer, né? O que eles produzem de material rico, de informação relevante, para que você, lojista, e também o reparador, possam fazer uso dessas informações através de um portal moderno que eles investem um monte para fazer. Agora, quantas empresas fazem isso? São poucas, pouquíssimas, para falar bem a verdade. Mas tinha que ser um canal assim livre, sabe? Como nós estamos fazendo aqui, sem rabo preso com ninguém. Falar real, falar dos problemas reais, do dia a dia da nossa comunidade, entendeu? Não ficar fazendo social com A, com B, porque um anuncia, o outro anuncia. A gente sabe que as empresas de comunicação do setor, e nós temos o maior respeito por todas elas, inclusive citamos o trabalho que elas fazem por aqui, e temos o maior respeito, mas são empresas que ficam com o rabo preso e tem que privilegiar quem é anunciante dela, sei lá, sabe? Então, não tinha que ser, tinha que ter canal livre. Quem tem canal livre é um distribuidor. Eu, por exemplo, posso fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou falando de problemas que afetam a nossa comunidade. Se eu fizesse parte da outra comunidade, por exemplo, se eu representasse um fundo de investimento, com certeza eu não estaria fazendo isso. Mas eu sou convicto da minha posição. Eu estou defendendo a minha comunidade. Bom, e aqui eu já vou partindo para o final. Queria deixar mais um ensinamento, um aconselhamento, se é que assim eu posso chamar,
sem pretensão nenhuma novamente, o que eu quero dizer é que, em vez de a gente ficar disputando preço, a gente tem que agregar valor aos nossos serviços. Nós temos um preço muito, muito diferente do que as concessionárias de veículo praticam, seja na hora de trabalho, seja no preço das peças, e nós conhecemos o consumidor brasileiro da frota antiga muito mais que as concessionárias. Então, nós temos que fazer valer esses conhecimentos, né, e agirmos como uma comunidade, né? Sou redundante em falar comunidade, mas é um conceito que eu quero implementar, acho que a gente deve defender. Mais uma andorinha só, eu repito, não faz verão. Então não adianta só a gente falar, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa da sua audiência, você que nos ouve, seguir a gente, dar conselho para a gente, criticar o que a gente faz. Eu acho que toda a comunicação e opinião é bem-vinda quando a gente tem um programa como esse, que é de formação de opinião e transferência de conhecimento e de conteúdo, tá? Então, afinal, uma comunidade sadia não quer guerra com ninguém. Onde está todo mundo bem, todo mundo convive numa boa, porra, não existe discordância, não existe essa porradaiada que a gente vive por aí, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Esse é o episódio número 100, eu espero que você tenha gostado e que as informações aqui contidas sejam, de alguma forma, úteis para você aí no dia a dia da sua pequena ou média loja. Valeu? Obrigado e vamos para o episódio número 101. Valeu, tchau!